Sabe aquela pergunta, por que ir à igreja? Muita gente se faz essa pergunta, seja por costume, por obrigação ou por uma busca sincera mesmo. Mas e se a resposta que a gente sempre ouviu não for bem essa? Vamos dar uma olhada numa perspectiva que pode, virar essa chave para muita gente. Pois é, parece simples, né? Mas e se o problema estiver no jeito que a gente faz a pergunta? A gente sempre pensa, para qual igreja eu vou? E se o X da questão não for o lugar, mas sim quem a gente é? É essa ideia que a gente vai explorar agora. Todo mundo já ouviu isso, né? Aquele convite clássico. Vem pro nosso prédio. É aqui que Deus está, é aqui que o negócio acontece. É uma ideia forte, mas a análise de hoje sugere que talvez seja exatamente aí que começa um baita mal-entendido. E é aqui que a gente começa a investigar de verdade. Afinal, a igreja é um ponto no mapa ou é um grupo de pessoas? A pista mais importante disso tudo está escondida lá na origem da própria palavra. Olha que interessante, a palavra original para igreja lá no grego é eclésia. E o que isso significa? Os chamados para fora, uma assembleia. Ou seja, desde o comecinho nunca foi sobre um prédio, sempre foi sobre gente. A igreja não era um lugar para ir, mas um povo que se reunia. E aqui, gente, tá o pulo do gato. A mudança de perspectiva é gigante. Em vez de pensar na igreja como um serviço que a gente consome num prédio, a gente passa a ver como uma identidade que carregamos. A frase muda de ir à igreja para ser a igreja. E tem uma passagem bíblica que bate o martelo nisso. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Pronto. Essa ideia de limitar a presença de Deus a quatro paredes, ela se desfaz. A verdadeira morada, segundo essa visão, é o seu povo. São as pessoas que formam a eclésia. Ok, a gente sabe que essa ideia pode parecer meio abstrata ainda, então para deixar tudo bem concreto, vamos usar duas analogias do nosso dia a dia que vão clarear tudo. Pensa só. Pensa no Brasil, por exemplo. O que é o Brasil? É só aquele desenho no mapa? Lógico que não, né? O Brasil é a gente. É o nosso povo, nossa música, nossa cultura, nosso jeito. O que define o país são as pessoas, muito mais do que as fronteiras. E o mesmo vale para nossa casa. O que faz um lar? As paredes, o teto ou a família que vive ali? A gente pode se mudar de endereço várias vezes, mas o lar vai junto, porque o lar são as pessoas, não o prédio. A construção é só o abrigo. Beleza. Então, se a gente entende que a igreja somos nós, o povo, e não o prédio, aquela pergunta original, por que ir à igreja, ela simplesmente perde o sentido. Isso força a gente a reformular a questão para algo muito mais profundo. A pergunta certa seria esta: se nós somos a igreja, por que a gente se reúne num lugar? Por que tem um ponto de encontro? A resposta para isso revela o verdadeiro propósito da comunidade e também ajuda a gente a identificar os motivos errados. Porque, vamos ser sinceros, muitas vezes as pessoas se reúnem ainda presas à ideia do prédio mágico. Seja para aliviar a culpa da semana, ou por acreditar que Deus só age naquele local específico, ou até para seguir um líder carismático. Se a igreja é o povo, todos esses motivos se mostram meio equivocados. Então, vamos para a razão certa. Se não é pelo prédio, é pelo quê, afinal? É pela força que só existe quando o povo, a eclésia, está junto. O propósito é a ação em conjunto. A gente se reúne porque juntos podemos fazer coisas que sozinhos seria bem mais difícil. Adorar como um só corpo, servir uns aos outros com nossos talentos, ajudar no crescimento de cada um e se preparar para uma missão no mundo. A reunião não é para ser passiva, é para ser dinâmica. E essa construção mútua funciona como um ecossistema, sabe? Uma pessoa ensina, a outra acolhe quem está chegando, uma encoraja, outra ajuda na prática. Cada um tem um dom, um papel para desempenhar ali. É o sistema onde todo mundo contribui e todo mundo sai ganhando. E talvez esse seja o maior benefício de todos. O encontro se torna um laboratório para a gente se descobrir e encontrar nosso propósito. É no meio da nossa família, do nosso povo, que a gente entende para que fomos feitos e tem a chance de colocar isso em prática. E isso tudo nos leva à conclusão. A busca não é por um prédio sagrado, mas por um povo ao qual pertencer. É sobre encontrar o nosso lugar no meio dos nossos. Tem uma citação poética que captura esse sentimento perfeitamente. É a sensação de finalmente encontrar um lar, um ninho. Mas não um ninho feito de tijolos, e sim um ninho feito de pessoas. Um lugar onde, ao encontrar os outros, a gente finalmente se encontra. Então, resumindo a história toda, a verdadeira alegria não está nas pedras do prédio.
tá na descoberta de que a gente não tá sozinho. Tá em encontrar nossa tribo, nosso povo, pessoas que compartilham da mesma jornada e nos ajudam a crescer. E fica aqui a reflexão final. E se a gente mudasse a métrica de valor de uma igreja? Se em vez de focar no tamanho do prédio ou na qualidade do som, o foco fosse na força dos laços e no crescimento das pessoas que estão ali? Talvez a resposta para essa pergunta seja o que realmente importa.